Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Milena Garcia, repórter da Ana Maria Digital, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre suplementação na gravidez. Vou até fixar um comentário aqui para a galera que for entrando depois saber do nosso assunto. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem vai estar aqui comigo hoje para essa conversa é a doutora Fernanda Cortes. E trazendo um breve resuminho aí da carreira dela, ela é médica nutróloga e ortomolecular com especialização em Harvard, nos Estados Unidos. Eu preparei aqui algumas perguntinhas para ela sobre a importância da suplementação no pré, durante e no pós-gravidez, falando um pouquinho também para as mulheres que pretendem engravidar através da fertilização in vitro e como a suplementação de vitaminas pode ser ainda mais necessária nesses casos. Antes de incluir a doutora aqui na conversa, eu queria convidar todo mundo aqui que está assistindo a live a deixarem as suas perguntas e os seus comentários aqui através do chat, e aí eu vou fazer o possível para encaminhar as dúvidas de vocês para a doutora e assim todo mundo pode participar da live, certo? Bem-vindo todo mundo que está entrando. Falando agora diretamente com a doutora Fernanda, eu peço para você, se você já estiver disponível, para que deixe um oi aqui nos comentários ou solicite sua participação na live. E aí a gente pode começar. Vamos ver. Doutora Fernanda já solicitou ela. Estou incluindo ela para a gente partir para as perguntinhas. Quem está entrando agora, a conversa vai ser sobre suplementação na gravidez. Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Vamos começar então? Vamos. Bom, então vamos do começo, né? Uma mulher que está pensando em engravidar e sabe que é muito importante aderir aos suplementos para a fertilidade e também para uma boa formação do bebê. Qual que são as recomendações para essa mulher? Exato. Quando a gente está pensando aí em começar uma gestação ou fertilização, ideal é a gente sempre procurar um médico de 3 meses a um ano antes. O processo começa muito antes, porque a suplementação, a alimentação, os nossos hábitos, isso tudo vai passar pelo bebê. Tem duas coisas que eu sempre gosto de explicar para paciente, que é genética e epigenética. Genética é tudo aquilo que a gente passa para a criança. Mas tem uma Uhum. outra chamada epigenética, que é mais ou menos a tomada. São genes que a gente vai ligar e desligar a luz. Então a gente tem que começar essa programação antes para as nossas genéticas ruins, talvez de pressão alta, diabetes e tudo mais, não passarem para o bebê. E também por conta de uma qualidade de vida, a suplementação, ela ajuda a formar bons óvulos, boas células, né, para o corpo todo. Então, quanto mais Uhum. nutrido e quanto melhor a gente tiver, melhor vai ser. Desde a gestação, vai ter muito menos risco de pré-eclâmpsia, de pressão alta, de tudo mais. E também para essa criança nascer muito mais saudável. Porque tudo que a gente faz antes e durante a gravidez é o que vai ficar para a criança o resto da vida. Então é muito importante. Certo. Tá. Era justamente isso que eu ia te perguntar na sequência. Então, a recomendação é de 3 a um ano antes do período em que você pretende engravidar, caso seja uma gravidez planejada, né? Exato. Se não for, mas para de 3 meses a 12 meses antes. Certo. E quais são as vitaminas mais importantes nessa fase pré-gravidez, então? Ideal é sempre passar em consulta, fazer um exame de sangue em que se dosem todas as vitaminas, vitamina D, B12, ácido fólico, todos os minerais, ferros, para saber exatamente o que tem de deficiência e o que precisa suplementar. A suplementação ela é nunca feita da cabeça, vai, do paciente. Então vai na farmácia e compra todos os tipos de suplementos possíveis. Certo. Precisa de um exame de sangue porque todo tratamento ele é individualizado, ele é personalizado, então vai ser o que aquela pessoa precisa. Tem algumas que são mais gerais, que a gente sabe que precisa suplementar. Então, por exemplo, o ácido fólico, que é o Sim. metilfolato, ele ajuda tanto no processo, né, de preparação, quanto durante a gravidez, que ele ajuda a formar o tubo neural dessa criança. Então, nessa parte de neurônios e tudo mais. Então, tem que suplementar. Ômega 3 também, que a gente entra com a suplementação,
porque ele ajuda na saúde cardiovascular, neurônio, ajuda na hora do parto, a não ter parto precoce, prematuro e tudo mais. Vitamina D é super importante, é considerado um hormônio hoje, de tão importante que ela age na cabeça e no pé, mas para fertilização é uma das mais importantes. Tem muita mulher que tem deficiência de vitamina D e não consegue engravidar, fica muito mais difícil. Às vezes você regular as vitaminas, o hormônio ajuda. Não tem promessa, não quer dizer que vá suplementar e vai engravidar. Sim. Então é bem importante deixar claro, mas ajuda. E ajuda para tudo, né? Disposição, ansiedade, para engravidar. A vitamina D ela também ajuda na formação óssea do bebê, o ferro, que é super importante. E durante a gestação, a gente acaba tendo um consumo maior desses nutrientes. Então, Uhum. no trimestre, por exemplo, o magnésio cai, ferro cai. Então, a gente também tem que estar de olho fazendo os exames para ver se precisa suplementar, até para o parto ser melhor, mais seguro, o bebê nascer direitinho. Perfeito. Então é muito importante sempre basear isso em exames de sangue para ter um tratamento personalizado, né? Sim, sempre. É, Essas sim, mais gerais, assim, vitamina D, B12, ácido fólico, ferro. Mas até para saber a dose de que usar, precisa do exame de sangue. entendi. Olha, a Márcia está perguntando aqui através dos comentários quais que são os métodos de suplementação. Tem alguns. A gente pode suplementar via oral, que tem todos, né? A gente consegue fazer via oral. Alimentação sempre, gente. A alimentação é muito importante, tá? Também alimentos crus ou frutas, vegetais, isso contribui muito, mas a gente não consegue tudo pela alimentação e nem pela suplementação via oral. Também porque a gente, quando suplementa via oral, fica difícil. Passa pelo intestino, estômago, às vezes você tá com uma gastrite ou refluxo, não absorve tão bem. Então, aqui na clínica, a gente acaba utilizando o método endovenoso ou intramuscular. Quando a gente faz endovenoso, Hum, e intramuscular acaba tendo uma absorção de 100% e a gente faz por um período menor e mais curto. Uma vitamina D, por exemplo, a gente faz 4 suplementações, normalmente fica de 1 ano a 1 ano e meio sem precisar suplementar de novo. O ferro, também, eu sempre gosto de fazer ele injetável, porque o ferro viral ele é muito difícil de absorver. Tem uhum. dados para tomar ele, então tem que tomar com alguma coisa ácida, limão, uma laranja depois da refeição. E ele tem o gosto muito metálico, ele dá muita constipação via oral. Então a gente Ah, tá. tem venoso que é muito mais rápido a suplementação e não tem esses incômodos todos. Mas aqui a gente sempre acaba fazendo assim que é mais rápido mesmo. Certo. Então você diria que o método endovenoso seria mais prático e mais eficiente também, então. Porque você tem uma absorção de 100% ali. Vai direto para a corrente sanguínea, onde a gente precisa e acaba durando por menos tempo. Porque às vezes também a grávida ou quem está tentando engravidar fica com tanto comprimido que fica. Uhum. Tem gente aqui que chegou falando que tomava 30, 40 comprimidos por dia, Nossa. até porque que procurou a gente, porque era tanto Uhum. que não sabia mais o que tomava, o efeito do que Sim. havia virou uma bagunça. É só ajustar direitinho que vai. Você acaba até se perdendo com tantos comprimidos, né? Não, teve uma paciente que ela falou, é a vitamina X para acordar, outra no meio da tarde para trabalho, aí outra para dormir, e aí a gente faz uma vez por semana. Então vem, já faz tudo e tá liberado aí o resto dos dias. Entendido. Passando então para a próxima fase desse processo, que é a gravidez em si. As vitaminas mudam depois que você engravida ou você continua tomando as mesmas que você tomava no pré-gestação? Não, aí depende dos níveis que você vai estar entrando de vitamina na gravidez. Então, ômega 3 a gente acaba utilizando, o ácido fólico também, mas sempre fazer exame, a gente faz a cada 2, 3 meses, para ver se teve uma utilização maior daquela vitamina. Então, o ferro, por exemplo, Uhum. dá muito para formar hemoglobina, que é o glóbulo vermelho, para levar oxigênio por aí, então acaba tendo um consumo muito maior de ferro na gestação, então acaba tendo que suplementar mais vezes. Mas às vezes uma vitamina D que a gente suplementou antes dá para ficar a gestação inteira sem suplementar, mas depende muito dos hábitos de como ela vai estar, de alimentação, de atividade física, o que que ela suplementou antes, mas a cada 2, 3 meses a gente acaba fazendo os exames, vê o que que consumiu mais, o que que consumiu menos e vai ajustando essa suplementação também baseado aí em cada mês. Existe alguma dessas vitaminas que é específica para o momento em que você já engravidou ou também é algo bem relativo, assim, de mulher para mulher? Falo, né, que a gente mais estuda é o ácido fólico mesmo, tanto para antes quanto durante a gestação, tem que tomar até o final por conta da formação do tubo neural.
Mas aí também as outras são muito específicas. Tem que ver quanto que suplementou, que nível que a gente chegou, e aí a gente vai modulando. Por isso que o acompanhamento ele é bem completo, assim, desde antes até o final, depois. Porque até depois a gente precisa entender, né? Como que foi essa gestação? Ah, consumiu mais ferro, Sim, mais vitamina D. Aí a gente também sabe, pô, tem queda de cabelo depois, né? Normalmente, flúvio telógeno na amamentação, então vamos entrar com as vitaminas de queda de cabelo. Mas todo o tratamento ele é personalizado e individualizado. Então sempre procurem um médico para ter, para ser mais correto, né? sim, com certeza. Olha, eu tô vendo que tem bastante gente deixando algumas perguntinhas aqui. Peço para vocês deixarem mais perguntas. Sintam-se muito à vontade para tirarem suas dúvidas, que a gente vai conversando e vai trocando essas experiências, né? Algo, inclusive, que alguém perguntou no comecinho da live foi em relação à síndrome do ovário policístico. Tem alguma vitamina que seja direcionada para esses casos? Síndrome do ovário policístico é muito legal de discutir, porque na verdade ele é uma doença inflamatória, né, a SOP. Então, não tem, a gente tem que diminuir a inflamação da doença. Tem muita gente que entra com anticoncepcional e tudo mais, mas anticoncepcional ele não trata a doença. Ele ajuda no controle dos sintomas. Mas para quem Uhum. tem síndrome do ovário policístico, alimentação, atividade física e suplementação anti-inflamatória. E aí não é nem nada focado na gravidez, mas tem que entrar Sim. anti-inflamatório. Então, cúrcuma é super importante, coenzima Q10 ajuda muito na suplementação de gravidez. Tem muita mulher que a gente acaba entrando antes, porque ela ajuda na fertilização e na produção Uhum. de óvulos e espermatozoides. Então, é muito bom. Só que ela ajuda também a diminuir o processo inflamatório. Resveratrol, que é o que tem no vinho, a gente pega a porção antioxidante e acaba tomando como suplemento. Na síndrome do ovário policístico, sempre focar na tríade de atividade física, alimentação e uma suplementação anti-inflamatória e uma alimentação anti-inflamatória sempre com baixo consumo de açúcar. Porque quem tem Hum, ovário policístico tem mais predisposição a diabetes por conta de um descontrole na insulina, que é certo. todo açúcar que a gente consome dos órgãos. Então, acaba criando essa resistência insulínica e pode ter uma predisposição a diabetes. Então, é baixo açúcar, baixa farinha, né, que também vira açúcar, farinha branca, e altos alimentos anti-inflamatórios. Então, frutas, legumes, e sempre adicionando cúrcuma, limão, gengibre, para aí você diminui a exacerbação da doença e fica também um pouco mais fácil o processo de gestação. Perfeito, doutora. Pensando também em outros fatores que podem dificultar, de certa forma, essa gravidez, como doenças autoimunes ou hipertensão, existem suplementos que são indicados mais para essas mulheres que estão tentando engravidar ou estão gestantes já? Doença autoimune é o mesmo princípio, mais ou menos, da síndrome do ovário policístico, né? A gente aumenta a inflamação do corpo e aí fica mais difícil. Então, é sempre diminuir a inflamação. Agora, tem uma específica que é bariátrica, que é super legal de conversar. Hum, Muita paciente que vai fazer fertilização in vitro e tudo mais, porque fez bariátrica. Quando a gente faz, a gente diminui muito a absorção de nutrientes no intestino aham, causa sim, da rua ali, da cirurgia e tudo mais, então a gente acaba diminuindo a absorção intestinal. Diminuindo a absorção intestinal de vitaminas e minerais, os nossos níveis de vitamina caem. E normalmente quem faz bariátrica por comprimido, quando toma, o estômago ele também não absorve. E eu vejo muita paciente para FIV por baixa suplementação. Por quê? Quando você ou não conseguir fazer a FIV, porque a gente precisa de nutriente ali para formar aquele embrião. Se não chega sim, chega vitamina D, não chega ferro, não chega B12, ele fica baixo nutriente, baixa oxigenação e tudo mais, e acaba que às vezes a gravidez pode não ir para frente. Por isso que é super sim, importante, bariátrica, pensar em suplementar antes, porque é muito difícil a gente conseguir pela alimentação. E aí até procurar um lugar que faça esse método endovenoso e tudo mais, porque você consegue de fato melhorar a sua suplementação e engravidar. Mas bariátrica eu sempre gosto de conversar, porque eu pego bastante paciente aqui que fez bariátrica e acaba não conseguindo evoluir. Aí às vezes você só suplementa, coloca no eixo e vai. E é importante também sempre tratar o homem e a mulher, os dois, o casal. sim, A quantidade dos dois de óvulo, de espermatozoide tem que estar boa. Porque às vezes só a mulher se preocupa com isso, mas a qualidade dos espermatozoides também é super importante. Então, o homem também precisa ver os níveis de vitamina, de mineral, entrar com uma suplementação. O enzima Q10, o inositol, ele ajuda muito também a uma boa formação, a estimular a fertilização, a controle, né? Regular os hormônios. Então, os dois, o casal.
Sim, perfeito. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, o que que o homem pode fazer para facilitar esse processo? Então, existem suplementações específicas para os papais também. Acho que eu gosto muito, assim, se for falar de duas coisas que não são vitaminas, até acaba sendo, mas de fato não é D, nem B12, é coenzima Q10 e inositol. Eu adoro os dois, Ah, certo. tanto para homem quanto para mulher, mas eles ajudam aí no processo de fertilização. E aí, o período recomendado é o mesmo que você falou para mulher, assim, 3 meses a 1 ano antes da gestação. Exato. Perfeito. Olha, a Lala Machado está perguntando aqui nos comentários em relação à idade. Mulheres com mais de 35 anos precisam de mais suplementação, mais vitaminas para uma gestação saudável? Não, não precisa. A gente sempre vai fazer personalizado. A questão da idade não é porque é um pouco mais velha, vai precisar de mais vitaminas. Não, até porque tem muita gente que é mais nova, mas apresenta mais doença, então também fica um pouco mais difícil, né? Doença autoimune e tudo mais. Mas a dosagem, ela é sempre personalizada e baseada nos exames e naquela queixa do paciente. Então, nunca façam coisa da cabeça, tomem um monte de coisa, sempre passem com o médico, é muito importante. Mas a dosagem só vai variar dependendo dos exames daquele paciente. Sim. Outra questão também que pode até ser um pouquinho polêmica, que é quanto mulheres vegetarianas e veganas. É possível que elas mantenham uma gestação saudável através só do consumo de vitaminas, seja através de suplementos ou da alimentação em si mesmo? Super, super saudável. É bem legal falar disso também, porque tem muita gente que acha que é vegano, então não é saudável. Sim, sim. As duas principais vitaminas, quando a gente fala de uma pessoa vegetariana ou vegana, é vitamina B12 e vitamina B9 Aham, fólico, porque são as principais vitaminas da carne. Porém, aham. a gente que come carne, mas tem uma qualidade intestinal ruim, uma qualidade do estômago ruim, também não absorve da mesma forma. Agora, quem é vegetariano e vegano só tem que entrar com uma suplementação de B12 e ácido fólico, talvez uma dose maior por um pouquinho mais de tempo, porque não está absorvendo através da alimentação, mas saudável e normal da mesma forma. Muito bom saber dessa informação. Oi, perdão, cortou o finalzinho, doutora. Faz essas duas mesmo, B12 e ácido fólico que da carne, talvez por um período maior, mas super saudável. Perfeito. E quanto ao whey protein, que muitas mulheres, muitas pessoas tomam antes ou depois dos exercícios físicos, está liberado continuar tomando durante a gravidez? Depende de qual whey essa paciente consome, mas o whey, na verdade, ele é uma cadeia de aminoácido, né? Leucina, isoleucina e valina. Então, é uma cadeia de aminoácido que vai ajudar a formar massa muscular. Talvez se você entrar com os aminoácidos, porque às vezes na gravidez acaba diminuindo um pouco o ritmo de treino, tá Aham, vendo? sim. É legal entrar com uma cadeia de suplementação de aminoácido para continuar mantendo aspecto da pele, não ficar tão flácido e tudo mais, e continuar mantendo massa muscular. Mas sempre tem que mostrar para o médico qual whey que toma e qual suplemento toma. Porque aí a gente consegue indicar mais personalizado. Mas por ser um aminoácido, não ter indicação de tirar, tá? Sim, entendi. Dentro dessa questão também, algo que perguntaram aqui que tem tudo a ver é que se os suplementos vitamínicos eles engordam, seja durante a gestação ou normalmente mesmo. Não, o que engorda é boca. Suplemento vitamínico não tem caloria. Para a gente engordar, a gente tem que consumir mais calorias do que a gente consome. E para a gente emagrecer, é meio que básico, é um déficit calórico. Suplemento, ele não tem valor nutricional de caloria. Por exemplo, um chocolate que tem. Eles não têm caloria, nada. A gente só vai suplementar e utilizar para as funções que a gente quer do organismo. Mas não engorda. Alguns podem aumentar um pouco a fome. Então, em algumas pessoas, o que a gente acaba percebendo, mas isso é muito raro, mas tem gente que relata, é um pouco mais de fome com complexo B, ou talvez um pouco mais de espinha com complexo B, mas aí ele aumentaria só um pouco a fome, mas não teria o valor ali de conseguir engordar uma pessoa. O suplemento não engorda. Sim, só a boca engorda. Adorei essa frase. É verdade. A Suelen perguntou aqui se alterações na tireoide podem afetar o seu processo de engravidar e como que a gente pode tratar isso. Pergunta muito importante. A tireoide ela é muito importante no processo, tá? De engravidar, porque tem muita gente que tem uma doença chamada hipotireoidismo de Hashimoto, doença de Hashimoto. O que é a doença de Hashimoto?
tem dois hormônios que a gente vê, anti-TPO, antiperoxidase, mas que a gente vê de doença autoimune. Algumas pessoas não têm uma alteração de fato de TSH, que é o hormônio da tireoide, mas já começam com essa doença autoimune, que é a produção desses hormônios que estão atacando a tireoide. Tem muita mulher que não consegue engravidar porque tem médico que não pede os hormônios de autoimune de tireoide. Pede o básico, TSH 4. Só que às vezes você está com um processo inflamatório da tireoide que está incapacitando você de engravidar. E a mulher vai para FIV, vai para tantos processos difíceis, e aí teria que entrar com o remédio da tireoide, que é a levotiroxina, ver quanto que tá essa inflamação, mas muitas vezes, às vezes você só controla e a mulher consegue engravidar. Mas sempre lembrar de pedir para o médico também o anti-TPO, que é super importante, o antimicrobial, antiperoxidase, porque você consegue ver se tem alguma doença autoimune de tireoide, o Hashimoto, que ele é muito importante para o processo de pensar em engravidar, porque às vezes você tem um hipotireoidismo ou até tá com uma doença de Hashimoto tão exacerbada, tão inflamada, que não consegue. E aí também outros suplementos importantes e naturais para Hashimoto, que não substitui o remédio, mas ajuda, é a suplementação dos minerais, selênio, zinco, magnésio. Eles são protetores da tireoide, eles agem na desinflamação da tireoide. Então ajuda a potencializar aí o processo todo. Mas a tireoide ela é fundamental. Sempre dosem, gente. Os autoimunes de tireoide com TSH, T4, T3 também. Respondida a pergunta da Suelen, então. Em relação a isso, uma pessoa que ela teve que tratar algum problema na tireoide alguma vez, ela tem que continuar tratando isso para sempre ou é algo pontual? Depende. A tireoide, ela é muito ligada com o fator emocional também, cortisol e tudo mais. Tem uma doença que se chama síndrome da fadiga adrenal, que aí a adrenal é a glândula aqui perto do rim que produz cortisol, testosterona, vários hormônios importantes. Quando a gente começa a desregular muito isso, que pode levar a burnout, vou falar de uma forma bem simples para também não ficar muito longo, mas que pode levar a burnout, um outro órgão que acaba desregulando é a tireoide. Então, ela tem sim, ela é ligada um pouco a esse fator emocional, mas aí depende, teria que fazer os exames, ver se tem de fato hipotireoidismo, se tem Hashimoto associado, que vai ter que entrar com medicação, se foi às vezes uma coisa muito pontual. Ou também tem alguns suplementos que alteram tireoide. Biotina, por exemplo, que tem muita gente que o toma para cabelo. Quando a gente vai fazer um parar 3 dias antes a biotina, porque ela pode dar uma leve interferência no organismo e dar um hipotireoidismo falso. Então, tem que sempre ver, tá usando medicação, já teve antes, tem histórico na família, tem Hashimoto associado, dosa mais de uma vez, ou tá passando por muito estresse, aí tem que entender o caso, Sim. que tipo de tratamento precisaria. Cada caso é um caso, né? Por isso que é sempre bom fazer esse acompanhamento, como você falou. Vou contar esse caso rapidinho, mas com uma Tá. paciente semana passada, que ela tá grávida, ela engravidou tudo, a gente fez suplementação associado com o ginecologista dela, que eu sempre trabalho com o ginecologista associado, em contato, né, com a pessoa que tá, Sim. porque tem que ser acompanhamento junto, né, para melhorar a saúde do paciente. E aí ela passou lá, veio aqui com os exames, falou: a gente tem que suplementar isso, a gente suplementou os minerais, ela já tá com 6 meses. E aí pedi o exame depois da suplementação para ver que nível que a gente chegou. E eu tinha explicado para ela, eu falei assim, se você for fazer o exame, tira a biotina, que ela tá tomando que o ginecologista passou pro cabelo. Tá. E ela esqueceu de tirar. E aí veio o exame, tava com a tireoide um pouco alta, assim, normal é de 6 a 4,5, mas sempre entre 1 e 2 de TSH ideal. Tava 5,3. E ela nunca teve hipotireoidismo, nunca teve nada, assim. Ela veio na consulta, ela me mandou o exame. Aí eu falei assim, estranha. Aí ela veio na consulta, eu falei, você tá top? Você tirou o suplemento da biotina? Ai, não, esqueci. Então, Tá sempre... explicado. Aí refez o exame e tava normal. Mas é importante ter uma avaliação mais profunda, mais completa e sempre passar com um médico de rotina, que é aquela pessoa que te conhece, que te entende, que já sabe seus hábitos e tudo mais. Sim. Sintetizando um pouco do que a gente falou até agora, então, quais que são os possíveis riscos ou complicações de uma gravidez em que faltam vitaminas para a gestante? Tá, e a gente tem que ver, né, do que vitamina faltaria, mas, por exemplo, ela é super ligada com o tubo neural, então pode não ter uma formação correta do cérebro da criança. Então pode ser, tem desde demência, que começa por falta de vitamina, pré-eclâmpsia, então parto prematuro, também pode ser por falta de vitamina, problema ósseo. Então tem muita gente que não tem vitamina D
cálcio, o bebê pode nascer com problema ósseo, neurônio, baixo QI, baixo peso, uma série de coisas. Então, E mais importante ainda. mais um adendo porque eu falo bastante. É, sempre vejam, nunca vejam muito valor de referência, assim, porque eu até falei sobre isso semana passada, mas tem uma funcionária aqui nossa que ela tá grávida e a gente entrou com, ela tava com ferro super baixo, vitamina D baixa, e a gente acabou entrando com essa suplementação e ela passou com um outro médico tal, que tava fazendo o acompanhamento dela de obstetra e, e ele falou assim, não, mas tá super bom, sei lá, tá ok o ferro, não precisaria suplementar, por exemplo. Ideal de ferritina é acima de 150 ou acima de 75, tava 9. Então, assim, nunca vejam muito valores de referência, procurem sempre qualidade de vida. Às vezes, eu sempre falo aqui que a gente tem que ter níveis ótimos e níveis excelentes de exame para a gente ter Uhum. qualidade de vida excelente, um bebê excelente, uma disposição excelente, um sono excelente, tudo. Então, nunca vejam muito, tá dentro do limite, porque se fosse só para ver limite, aí um robô faria, né? Não precisaria de Sim, uma pessoa que estudasse. Então, com sempre vão certeza. por melhor a saúde de vocês, porque isso só vai impactar na sua própria vida. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora de puerpério. Você até comentou no começo, né, que é importante continuar a suplementação vitamínica depois que o bebê nasce. Sim, Por que que é importante e quais que são as vitaminas mais indicadas nessa pós-gravidez? quando o bebê nasce, acaba que o processo, né, e parte e tudo mais, ele precisa de muita energia da mulher. Então, aí que tem muitas mulheres na amamentação que tem queda de cabelo, que é fluxo Uhum. pelóide, queda autoilimitada, mas a gente nunca sabe também quanto que vai ter de cabelo e tudo mais. Mas ferro, vitamina D, o exame de sangue ele é meio que a base de tudo para a gente Sim, sim. cuidar depois. Mas tem que cuidar do cabelo, cuidar da disposição, cuidar do sono, porque o bebê ele vai amamentar o tempo inteiro, vai regular o sono. Mas tudo que seja anti-inflamatório, que ajude a gente a ter mais disposição, é bem-vindo. Mas a base aí do puerpério é sempre exame de sangue para tudo. Exame de sangue, o que a gente Sim. precisa saber o que suplementar. Que acaba sendo um processo que exige muito do corpo da mulher, né? Então é natural que a gente tenha que Pô, adicionar algumas coisas extras ali, né? a suplementação, ela é. Assim, tem suplementação para tudo, mas ela é pra gente ficar melhor, né? Porque tem gente que acha que é besteira e tudo mais. Uhum. As coisas mais importantes, tanto para sono, quanto para ansiedade, para disposição, para aguentar bem o processo todo. Isso nem só da fertilização, mas de trabalho. A gente vive numa correria muito louca, todo mundo é cobrado o tempo inteiro, trabalha até tarde. Então, o máximo que a gente puder fazer de uma forma natural para se melhorar, para depois não desenvolver doenças. A gente sempre tem que pensar no aspecto de prevenção, porque aí depois que a doença está instalada, já foi. E aí também depois não adianta ter, sei lá, ansiedade e tudo mais. Aí toma um remédio para dormir, o outro para acordar, antidepressivo, Uhum. é uma bola de neve. Então, o máximo que a gente puder fazer de uma forma natural para se melhorar é incrível. Perfeito. Olha, a Pri Andrade já preveu aqui a minha próxima pergunta, que é justamente em relação à amamentação. Tem alguma suplementação que pode ajudar ou prejudicar a produção de leite dessa mulher que está grávida ou que acabou de dar à luz? Tem muitos suplementos que a gente não entra na amamentação, tá? Quem tá amamentando não pode tomar tudo, porque você vai estar passando aquele nutriente pro bebê. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, suplementação de vitamina, de mineral, sempre, acho que de uma forma bem simples e bem básica, que a gente tem que estar sempre tomando de olho, assim. É ferro, B12, D, ácido fólico, magnésio, de uma forma simples. Mas que se você tiver com uma alimentação saudável, suplementação em dia, a produção de leite vai ficar melhor, o cabelo, tudo. Mas sempre tem que estar com esses básicos aí em dia. O ômega 3 também entra nessa listinha que você citou? Perguntaram aqui? Sim, no Também. É tanto para o pré, durante e pós-gravidez. 3 tem um detalhe, assim, na escolha do ômega 3. Não é qualquer ômega 3 que a gente compra. Hum, Eu vejo que cada ômega 3 que me trazem ruim que o paciente está tomando, por quê? Ômega 3 ele é uma gordura boa, uhum. pura. Mas tem alguns que ele tem uma quantidade de gordura ruim e boa
né? Quando você pega o ômega 3, o ômega 6, mas a quantidade de gordura ruim mais do que de gordura boa. Então você acha que você está tomando suplemento bom e não tá. Sempre que for tomar ômega 3, tem que procurar rico em EPA e DHA, que são as duas frações mais importantes do ômega 3. Ou ômega 3 puro, que aí você vê alta concentração de EPA e DHA. Então, sempre procurar esses, porque aí você de fato está tendo uma boa absorção de gorduras boas. E aí ele não vem com gordura ruim associada. Então, EPA e DHA ou ômega, Certo. tá? Mas eles E a são gente encontra essas informações na embalagem mesmo do ômega 3. normalmente, quando ele é rico em EPA e DHA, frente já vem ômega 3 pura, aí tem a Ah, dose tá. do DHA. Mas é importante porque o ômega 3 ele não ajuda, né, nem só para cérebro e tudo mais. Ele ajuda a cognição, mas ele ajuda muito na parte cardíaca. Então, melhorar a pressão alta, melhorar colesterol, inflamar o coração. Então, é bem importante a suplementação. Perfeito. Vamos focar agora então nos casos de fertilização in vitro. Você já comentou bastante sobre esse assunto, né? Mas falando especificamente para as mulheres que pretendem fazer FIV, a gente sabe que é muito importante manter os cuidados com a saúde de maneira geral. Em que momento que que a suplementação entra para essas mulheres e por que se faz tão importante? A suplementação, ela entra para todo mundo. A FIV, ela é sempre um processo mais delicado, porque Aham. não, mexe com a saúde da mulher, tá entre engravidar, e incha mais, deixa mais irritado, muito mais vontade de doce, hidrato. Então, é um processo que não é fácil para a mulher. Regula sim. Por isso, Aham. o máximo que a gente conseguir suplementar, não só para a gente conseguir chegar naquele óvulo, naquele embrião, e conseguir trazer nutriente para aquele embrião, por exemplo, quando a gente toma um ácido fólico, e sempre lembrar, B12 e ácido fólico, a gente tem que tomar as formas ativas, que é metilcobalamina da B12 e metilfolato do ácido fólico, para a gente absorver melhor. Mas a cadeia do ácido fólico, por exemplo, ele vira metilfolato, que vira vitamina B9, que vira diretamente serotonina, que é o hormônio da Aham. felicidade. Então você não está nem só pensando na saúde, naquela qualidade do embrião, óbvio que sim, mas é uma forma de você estimular a produção de serotonina e passar melhor, diminuir a ansiedade, diminuir a irritabilidade de um processo que a gente sabe que não é fácil. Então é uma forma aí natural de melhorar a disposição e tudo mais. Então, eu gosto muito do metilfolato, da B12, mas para quem está na FIV, aí você tem que entender também qual que é o processo. O que, que levou a essa FIV? É uma bariátrica? Ah, Às vezes, sim. a genética daquele óvulo, não tem milagre. Mas eu sempre gosto de falar, a ginecologista que trabalha sempre em parceria comigo, que não tem garantia de resultado, mas é você se unir das melhores coisas para ir melhor para aquele. Sim. Então, ajuda, potencializa, né? O metilfolato ele é muito bom para ansiedade, para gestação, tudo. Quando você diz potencializa, potencializa as chances de fecundar esses óvulos, é isso? De você estar melhor. Imagina assim, um aquário. Eu sempre dou esse exemplo aqui. A mulher, ela é um aquário. Se você está tentando engravidar e esse aquário está sujo, está super inflamado, então, se está inflamado, o peixinho ali vai morrer porque não tem oxigênio. Ou se você não está dando a comida, que é o nutriente, se você não está colocando Aham. direta, ou se você está colocando e está tão inflamado, você não está absorvendo, que chance que tem de sobreviver um peixe ali, que seria uma vida, o óvulo, o embrião? Sim, sim. É muito mais difícil. Pode sobreviver? Pode, visto que tem tanta mulher que engravida, né, sem suplementar e tudo mais. Mas se a gente Aham. limpa esse aquário, se a gente desinflama esse aquário, se a gente deixa aquela água bem branquinha e a gente coloca a alimentação certa, então a gente sabe que aquele peixe está comendo, a gente está colocando nutrientes, está colocando a vitamina, fica um pouco mais fácil. Óbvio, Sim, com certeza. para a gravidez tem N outras causas que impactam, tá? Nós sempre fazer um acompanhamento junto, porque aí você consegue diminuir um pouco os riscos, ir com mais cautela, ir mais desinflamado e melhor para aquele processo todo. Sim, você aumenta as suas chances, né? Pensando nesse aquário, assim. Exatamente. Legal. O exemplo da aquário é mais fácil das pessoas entenderem Sim. a importância da desinflamação do organismo e a importância de uma boa suplementação. Porque para muitas mulheres o processo da gravidez ele não é fácil, ele mexe muito com o emocional e tudo mais. Então, eu acho que o máximo que a gente para melhorar a vida daquela mulher, para melhorar a qualidade emocional e para também dar mais chances para ela passar por isso, é melhor.
Certo. E por outro lado, existe alguma vitamina? Duas leitoras perguntaram, inclusive, existe alguma vitamina que pode prejudicar o processo de FIV? Vitamina não, mas assim, cuidado com plantas naturais, né? Porque às vezes você tá tomando algum suplemento que não foi indicado pelo seu médico. Ah, fulano me falou, sei lá, chá verde em altas doses, N, assim, que o médico, não foi o médico que te passou, foi um amigo, mas tem muitas plantas que são consideradas naturais também, mas que elas não ajudam no processo de engravidar. Então faz com que você pode até ter aborto espontâneo e tudo mais. Aham. De tomar alguma coisa, ou pergunta para o seu médico, se você começou a tomar, leva o potinho para ele saber, porque só façam coisas prescritas pelo médico, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. A Vivian perguntou aqui, a gente tinha comentado sobre a biotina, né, algumas perguntas atrás. Ela quer saber se quando você está tomando essa biotina, isso pode interferir no resultado dos seus exames, como a reserva ovariana. Você tinha comentado sobre o caso de uma paciente sua, né, mas não era reserva ovariana. Reserva ovariana, não. Reserva ovariana, Não interfere. ela não interfere. Mas normalmente a reserva ovariana ela é muito importante, mas além da reserva ovariana, tem outras coisas que a gente vê também para ver se vai ser um pouco mais fácil ou mais devagar, de uma forma bem simples. Mas você tem que ver a qualidade dos óvulos, qualidade da suplementação, aí você tem que individualizar muito paciente por paciente, porque tem mulher que vê, às vezes, uma baixa reserva ovariana, então, sei lá, tá com um pouco mais de idade, 40 anos, e vê com uma reserva ovariana mais baixa, porque diferente dos homens, o homem produz espermatozoide o tempo todo, eles estão se regenerando o tempo todo, na mulher não. A gente nasce com a quantidade de óvulos e vai ser ela que vão ficar para a vida inteira com a gente, por isso que a gente fala que os óvulos acabam envelhecendo. Mas aí você não tem que ver nem só a reserva ovariana, você tem que individualizar. Então, essa reserva ovariana é com essa idade, mas essa paciente que tem a suplementação X, ok. Ou às vezes até uma mulher mais jovem que tem uma reserva ovariana um pouco melhor do que essa de 40 anos, mas, sabe, com mais dificuldade Aham. inflamatória. Então, não se desesperem muito com isso. Vejam um médico para entender exatamente o que é seu caso. Certo. A gente tinha comentado também em relação aos métodos de suplementação. Você falou da via oral, do endovenoso. E aí a Pri Andrade quer saber se no caso do ferro tem como suplementar também via soro. É A gente, possível? o soro ele é o endovenoso. É como a Ah, é a gente. mesma coisa. O ferro ele tem três formas, né? O via oral que eu expliquei. Tem a forma intramuscular também de se suplementar ferro. Eu acabo que eu não gosto muito, ele é tão bom quanto o endovenoso. O problema é que a agulha do ferro de intramuscular é enorme. Hum. Dói um pouco. Aí o endovenoso você não Uhum. nada. Pode causar um pouquinho de dor de cabeça só no dia. Por isso que a gente sempre coloca para correr ele bem devagarzinho, 50, uma Sim. hora. E aí tem que escolher também qual ferro que vai passar. Tem dois tipos de ferro para passar pelo médico, tá? Tem ferro inject e noripurum. Aí tem que avaliar a dose da ferritina para saber qual ferro usar. Mas o endovenoso é o mais fácil, é o mais rápido. Se a gente ainda usar, se tiver muito baixo o ferro e a gente usar o ferro inject, ele vale por 10 noripuruns, 10 do ferro normal. Então, uma suplementação Ah, só sim. tem. Acabou, uma bolsinha só, tá tudo tranquilo. Suplementou, ficou alto, tá ótimo. Perfeito, doutora. Então, a gente já viu que tem muito benefício a suplementação para a mãe em si, né? Mas também é válido a gente dizer que uma gestação bem nutrida é capaz de trazer benefícios para a vida inteira do bebê, pensando assim em longo prazo. E aí, é isso igual eu expliquei mais ou menos no começo da epigenética, porque é aquilo que você vai Sim. ligar e ficar daquela criança, e aquele gene ele vai ficar. Então, desde prevenir doença autoimune, prevenir doença cardíaca, colesterol, triglicérides, até o paladar da mãe, né? O que você come, só Coca-Cola, que tem gente que toma Coca-Cola quando tá amamentando, ou durante a gravidez, Aham. quantidade muito maior de açúcar para aquele feto. Então, tem muita gente que já nasce com uma predisposição a açúcar muito maior. Então, a qualidade daquilo que você está comendo e suplementando é o que vai passar para o bebê e vai ficar mais ou menos aqueles genes que vai se moldando ao longo da vida. Desde QI, tem muita gente que tem QI baixo por uma baixa suplementação e tudo mais. Interessante. Doutora, só para a gente deixar claro aqui, uma pessoa que ela segue direitinho o plano de suplementação do médico, do nutricionista dela, mas ela não mantém tanto os cuidados com a alimentação propriamente dita.
Adianta? Adianta, depende assim de como você está fazendo a suplementação. Se você estiver fazendo. Adianta por quê? Vai, que até que a gente já falou do vegano. Você Aham. tá comendo a carne, mas você tá suplementando a B12, então vai subir. Ou você não tá tomando Sim. sol, tá suplementando a D, vai subir. Mas assim, gente, que eu também sempre falo, quando a gente entra em qualquer processo assim de melhora de qualidade de vida, o paciente ele tem que estar predisposto a mudar os hábitos, porque a alimentação é o que vai fazer perdurar por muito mais tempo a sua suplementação. Se não você suplementou, subiu a dose do exame, manteve seus hábitos todos iguais, óbvio que vai cair. E aí também por uma questão de qualidade de vida mesmo, seu sono, seu intestino, prática de atividade física, sua ansiedade, tudo mais, isso é baseado nos nossos hábitos. Então, os hábitos, a alimentação, o que a gente faz da nossa vida, acho que é a base e o princípio de tudo. Não adianta também a gente tomar um monte de coisa saudável, eu tomo isso, tomo ômega 3, tomo isso, e viver de açúcar, de refrigerante, de fritura e de gordura. Aham. Não tem Com sentido, certeza. entendeu? Sim. Olha, pessoal, estamos aqui nos encaminhando para o fim da live. Então, quem tiver pergunta para fazer para a doutora Fernanda, ainda aproveitem, que eu preparei uma última pergunta aqui para você, doutora, que também é outra bandeira vermelha em relação ao uso de suplementos. É possível uma pessoa ela seguir um plano de suplementação sozinha, sem o auxílio de nenhum profissional no assunto, ou isso pode trazer algum tipo de risco? Não, gente, sempre procurem um médico, sempre procurem um profissional, porque tem que ter a dose certa. Você tem que saber o que você está tomando, até porque às vezes não é nem excesso de dose, que você pode fazer excesso de dose, mas às vezes você compra um multivitamínico, que tem tudo, vai, de A a Z tem tudo, mas a dose é tão baixa de cada coisa que você tem a falsa Aham. ilusão que você está dando. Ou também para não ter o risco do excesso, ou não tomar coisa que te faz mal, a suplementar qualquer remédio. Tem que ser sempre individualizado, personalizado, prescrito por um médico, com o exame de sangue, com os exames em mão, segurança sempre em primeiro lugar, a sua vida, a sua saúde. Então, sempre procure um profissional e façam todo o tratamento individualizado para suas necessidades. Com certeza. Às vezes é o que você falou, né? Você pode estar gastando dinheiro, gastando o seu tempo, mas se a dosagem não estiver correta, pode não adiantar nada. Ou Pode não pode, adiantar. se for Às uma vezes superdosagem, tem algum risco para isso é também? mal, também dá para causar intoxicação. Então, superdosagem faz mal, baixa dosagem, você às vezes está achando que está comprando. Ah, tô comprando um monte de potinho. É mais fácil você ter um bem prescrito do que tomar vários. Até porque a gente Aham. vai fazer com a base dos exames de sangue para saber o que é exatamente Sim, a dose que você precisa. Senão você sim, sim. tem opção e às vezes não tá te fazendo bem aquilo. Não existe uma tabelinha que você possa seguir e falar, não, tô grávida, tenho que tomar isso, 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 porque é personalizado, né? O que você falou. Cada pessoa é única. Né? A gente tem tanta individualidade assim na vida, de jeito, de pensamento, nosso corpo. Aham. Às vezes o que eu tomo não é o que você vai tomar, que não é o que outra pessoa toma. Então não tem fórmula mágica. Se tivesse fórmula mágica para todo mundo, né, de emagrecimento, de fertilização, de tudo aí, ninguém precisava correr atrás, precisava de suplementar. Sim, sim. Não é fácil. Então as pessoas são únicas e as medicações, os tratamentos também, eles são sempre individualizados. Perfeito, doutora. Bom, pessoal, essa foi a nossa última pergunta. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa a acrescentar. Você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não comentou até agora, doutora? E foi ótimo. Muito legal o bate-papo. Foi ótimo. Agradeço muito, então, todo mundo que participou, todo mundo que deixou suas perguntas, o pessoal, ou encaminhar para aquela amiga, para aquela parente que está pensando em engravidar. Fiquem tranquilos, porque a live vai ficar salva aqui no Instagram da Ana Maria daqui a alguns minutinhos, e aí vocês podem compartilhar. Agradeço muito todo mundo e agradeço, claro, também a você, doutora Fernanda, por todas as dúvidas que você respondeu, por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, eu Muito adorei. obrigada. Que você possa estar aqui na Ana Maria mais vezes, porque foi ótimo mesmo. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até Tá, a gente? próxima.